Sejam bem-vindos ao programa Direito em Pauta. Eu sou o professor Elton Kramer e no programa de hoje a gente vai discutir sobre os direitos dos idosos na pandemia. Para o programa de hoje convidamos o professor Luiz Irajá, professor do curso de Direito da Unipar. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, é um tempo difícil, é complicado, né, a gente falar em tempos de pandemia, né, onde todos os direitos estão sendo colocados aí em questão, em pauta. Como que fica o direito dos idosos? Eles estão muito suscetíveis a esses efeitos da pandemia? Bom, você sabe que os idosos estão acobertados pelo Estatuto do Idoso, onde o legislador lista uma série de garantias a eles. Nessa situação que nós vivemos hoje, eles fazem parte de um grupo de alto risco, né, pela própria idade. Então, essas pessoas têm, junto com elas, em razão da idade, algumas comorbidades, né, que já vêm trabalhando há tempos, como hipertensão, diabetes, né, uma crise renal, e outras mais graves, né, como câncer e etc. Então, eles já são vulneráveis por esta questão, né? E precisam e merecem, né, um tratamento especial por causa disso. Aliado à pandemia, a situação deles se agrava significativamente, porque não temos medicamentos, não temos vacina, não temos nada ainda cientificamente comprovado que possa protegê-los desse mal. E o único caminho que se avizinha é o isolamento social. Os idosos, por fazer parte do grupo de risco, precisa ficar isolado. E isolado aonde? No meio familiar. Então, as pessoas que convivem com o idoso, nesse momento, precisarão ter mais do que um ato de amor, né, que eles merecem, paciência, compreensão, né, e respeito. Professor, até é complicado, né, a gente falar até para os nossos avós, pessoas queridas, né, dizer fique em casa, eu não posso ir TV, não pode sair na rua, né? Às vezes a alegria até dessas pessoas é irem até o banco, irem até a lotérica, né? Não por necessidade, mas até por uma questão de lazer deles. Como que a gente pode aconselhar e trabalhar com essas pessoas nesse sentido, para que elas se conscientizem e fiquem em casa? Então, esse é o aspecto mais difícil, né? Porque nós temos nos idosos o espelho da vida, não é? Eles já têm na sua bagagem a experiência de vida. E em muitos casos, eles não aceitam o conselho, não é? A orientação dos mais novos, né? No caso dos filhos, dos netos, né? Dos bisnetos, etc. E realmente esse trabalho é um trabalho de muita paciência, de conscientizá-los da gravidade do problema, não é? E é muito difícil, porque eles têm um alto índice de autoconfiança, né? E não aceita a privação de liberdade. Essa é a grande verdade. Não admitem a privação de liberdade. E acham que quem está fazendo isso são os parentes, né? Os familiares, e não é. E esse é um trabalho de conscientização. Né? Então não é o filho que está falando não faz, não vai, eu vou no banco para você, né? Eu vou no mercado para você, eu vou na farmácia para coisas que eles faziam com prazer, corriqueiramente, e que não podem fazer mais. E não admitem o não. Mas nesse momento histórico que todos nós estamos passando, e principalmente estas pessoas do grupo de risco, precisam ser conscientizadas da necessidade de ficar em casa. Esse é o grande desafio.
Até o professor tocou num ponto importante, é a liberdade, né? A gente sabe que a liberdade é um direito fundamental, né? Com certeza. E as pessoas idosas têm essa consciência, né? Que têm a liberdade de ir e vir, de escolher, né, os seus próprios caminhos. Como que a gente pode trabalhar esse princípio da liberdade? Porque a gente sabe que os decretos, legislações estaduais, municipais, não proíbem os idosos de saírem, mas orientam. Mas como que ficaria esses direitos de personalidade dos idosos frente a uma proibição da família, dizer, ó, pai, vô, vó, não saiam, que é perigoso. Como que fica a discussão desses direitos constitucionais? Você vê, tanto o Estatuto do Idoso quanto a Constituição Federal garantem aos idosos e a todos nós, né, a autonomia de vontade e a dignidade humana, né, são princípios constitucionais e do direito civil primordiais. Agora, como trabalhar esses dois princípios que são inerentes ao ser humano por essência em momentos de pandemia? Não passa pela minha cabeça, pela sua e pela de ninguém, isso tudo que está acontecendo no mundo. O mundo parou. E muitos ainda não perceberam esse aspecto. O mundo parou. Como pode, né? Nós, em pleno século XXI, presenciarmos isso, o mundo parou. E é verdade. Então a gente tem que pegar por esse aspecto, sabe? O problema é grave. Porque se não fosse grave, não haveria essa paralisação mundial, essa crise social que estamos passando e vamos passar, né, depois da pandemia, a crise econômica. Então, esses fatores todos têm que ser colocados na mesa e conversados com paciência. Agora, é certo que é difícil hoje o relacionamento interpessoal dos idosos com os mais jovens. A gente sabe disso. Isso já vinha acontecendo antes, né? E agora, né, todos com os nervos à flor da pele, por causa do isolamento e do medo, né? Nós estamos vivendo num certo circuito de medo, todos, sem exceção. Os ânimos se exaltam e não podem. Até, professor, esse assunto do relacionamento pessoal é muito importante. Já existia um sociólogo chamado Bauman, que ele criticava essa relação muitas vezes virtual que a gente tinha com os filhos, com os avós, e que ele dizia que deveria ser pessoal. Na sua opinião, essa relação pessoal vai mudar nessa fase pós-Covid-19? Eu tenho certeza, porque o isolamento aguçou a necessidade de convivência interpessoal. E creio que as relações vão se tornar mais afetuosas após pandemia. Eu cito o meu caso, por exemplo, né? Eu tinha o hábito de visitar a minha família, que mora em outro estado, todos os meses, né? E meus irmãos, minha mãe, né? E estou privado, né? Isso está me corroendo, né? Ou seja, e eles também. Minha mãe, já com mais de 80 anos, que gostava de ver a casa cheia, não pode. Ela também está passando por um momento difícil, sabe? Até, em alguns casos, a gente tem visto, leve depressão. Não é? Então, a convivência interpessoal faz falta. E eu creio que ela vai ser valorizada muito mais do que nós valorizamos ela hoje no mundo virtual. Eu acho que a gente pode visualizar vários lados dessa situação, né, professor? A gente tem essa questão da relação pessoal. Eu, por exemplo, tenho minha mãe a mais de 600 quilômetros aqui da cidade, de Umuarama, a minha avó a 400 quilômetros, né? Eu também tinha essa dificuldade muito e hoje morro de saudade, né? Quero ir visitá-los, né? Mas também tem aquele lado que o idoso muitas vezes ficava nessa dependência da nossa viagem e hoje eles são obrigados a conviver com a tecnologia, WhatsApp, redes sociais, né?
Facebook, Instagram, muitas vezes eles estão também distraindo-se, ou podem se distrair, utilizando essas redes sociais com seus netos, com seus filhos, né? Seria uma oportunidade, não seria, professor? Eu tenho dito que, a fim de evitar essa animosidade entre os idosos, os familiares próximos ou mesmo cuidadores contratados, né, para ficar com os idosos, a opção justamente do mundo virtual, que através de lives com as famílias, né, netos, bisnetos, é o que nós estamos fazendo. Todo domingo nós fazemos uma conferência, né, pelo celular. Meus filhos, o meu filho mora em Curitiba, faz 90 dias que eu não vejo, minha filha está morando no estrangeiro, então a gente se reúne com a minha mãe, né, com os meus irmãos, e pelo celular a gente fica conversando, às vezes hora ou horas, né, trocando ideias, informações, as angústias, né, as alegrias, as experiências. E eu recomendo isso exatamente nesse momento. Ou então, com os amigos, não é? Que os familiares proporcionem esse modo de conviver, né, virtualmente, com os amigos. Revirar o baú de fotos da família é um momento também, sabe, de verificar, né, o passado e se posicionar no presente, para que o tempo passe e esse período de isolamento passe e a gente volte a conviver pessoalmente com todos os amigos e familiares. Professor, sobre os maus tratos que muitas vezes os idosos estão sujeitos na sua própria casa, frente a essa obrigação da quarentena, isso pode gerar efeitos jurídicos, efeitos sociais? Bom, nós já sabíamos, antes da pandemia, dos índices altos, né, de maus tratos aos idosos no meio familiar. Isso era corriqueiro, dado a própria diferença de idade entre as gerações, não é? A falta de paciência entre os membros da família e, obviamente, com esse momento da pandemia, onde todos estão vivendo no mesmo ambiente, às vezes, né? Os que estão desempregados, os que estão em home office, os que estão em contrato suspenso, as crianças, né, que estão estudando em casa agora, ou seja, todos convivendo no mesmo ambiente. A tendência é realmente aumentar esse índice de maus tratos. E nesse aspecto, né, eu acho que é dever tanto do idoso quanto de qualquer outra pessoa que presenciar essa situação, denunciar as autoridades públicas. Eu acho que ninguém merece ser maltratado em nenhuma situação, e principalmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo agora. Elton, não sei se você sabe, mas o índice de problemas emocionais nesse momento que nós estamos vivendo é altíssimo também. Então todos estamos passando por situação emocional delicada. Os idosos, pela própria idade, pela própria impossibilidade de praticar determinados atos que eles praticavam corriqueiramente, eles já tinham essa sensibilidade emocional, não é, aguçada. Aliado a tudo isso, os maus tratos, a violência contra o idoso é um passinho muito, muito curto. Então não podemos deixar chegar a esse ponto, sabe? As autoridades precisam ser acionadas. Existe hoje muito apoio, né? Empresas particulares, o próprio Estado disponibilizando auxílio psicológico por telefone, sabe? Por via de lives, por via de conferência pelo celular, assistentes sociais fazendo um trabalho maravilhoso, todos preocupados com essa situação. Então, por isso é importante a denúncia.
O governo disponibiliza o Disque 100, sabe, que é um programa do governo federal para denúncias de maus-tratos contra o idoso. E isso tem que ser acionado, sabe, por qualquer do povo, não precisa ser, né, pessoa da família ou qualquer do povo. E eles merecem esse cuidado. Professor, até eu visualizo assim na sociedade, muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar, né? Até tinha aquele ditado antigo que eu acho totalmente ultrapassado, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Mas isso totalmente ultrapassado no Estado Democrático de Direito, né? Se você visualiza uma briga familiar, uma coisa que extrapola a razoabilidade, eu acho que é obrigação do cidadão denunciar, levar às autoridades competentes. E como que o professor visualiza a atuação do Estado em defesa do idoso hoje? Olha, a partir da Constituição Federal de 88, com as garantias, né, fundamentais, a partir do Estatuto do Idoso e, mais recentemente, né, do exercício do mistério pelo promotor de justiça, né, que é o curador dos idosos, e as linhas de atendimentos sociais organizadas pelos estados, municípios, eu vejo que a atuação tem sido positiva, não é? Então, a inclusão dos idosos através de programas sociais, não é, para a terceira idade tem sido de uma eficácia tremenda. Nós saímos de uma estaca zero e chegamos num patamar para um país de terceiro mundo como o nosso significativo. Então, construímos um bom caminho, sabe? E através exatamente de meios como esse, né, de denúncias, de apoio, de auxílio, o Estado, na medida do possível, está fazendo a sua parte e o cidadão tem que fazer a sua também, que é exatamente encaminhar para as autoridades competentes o problema para que seja solucionado e evitar um mal maior, né? Eu até verifico, assim, algumas determinadas regiões têm políticas públicas para a inclusão do idoso, né? Até alguns mercados em Curitiba, eu vejo, assim, idosos trabalhando e eles vêm com uma felicidade, né? Muito. Às vezes entregar um produto, às vezes ter auxiliar, ele se sente tão útil e é um sistema de inclusão, né? Com certeza, social, com certeza. né? O idoso que muitas vezes pode se sentir que aquela sensação horrível de descartável, né, na sociedade. Isso que o Estado, eu acho que deve combater e incluir, né? E a família também, né, Elton? Esse é o grande desafio, sabe? Porque o tempo vai passando e essa inclusão digital que a gente fala, né, tem excluído muito os idosos. Se bem que eu tenho me surpreendido. Tem muitos idosos aí que dominam as ferramentas magnificamente, correto? Mas, enfim, esses programas sociais, a vontade da própria família em estimular, né, a inclusão dos idosos e não a exclusão, faz parte de um bom viver, né, que todos nós esperamos que aconteça em todas as famílias. Isso é muito importante, né? E pensando até a questão da saúde, né, do idoso. A gente sabe que em muitos pontos o Estado falha, né, no direito à saúde, e aí a gente tem muito a importância dos planos de saúde. O professor visualiza que vai ter uma mudança futuramente, assim, nessa relação do idoso com o plano de saúde? Olha, o que a gente sabe nesse aspecto é que o Brasil é o único país do mundo que tem saúde para todos. Tenho ouvido falar muito e com alegria que o nosso atendimento de saúde, nesse momento crítico, é um dos melhores que ocorreu até hoje, até mesmo comparado com países de primeiro mundo, o SUS, exatamente. Por quê? Porque houve já, né, desde a Constituição de 88, uma capilarização. Tu sai lá do governo federal, não é, e vem descendo para estados, municípios, e chega o posto de saúde que está na porta da casa das famílias lá. Então, no nosso caso, aqui no Brasil, a gente tem um mapeamento das questões de saúde, talvez não seja eficaz 100%, mas muito próximo de um resultado satisfatório da situação de saúde dos idosos. Já nos hospitais particulares, ontem ainda lia sobre isso, o índice
de recuperação da saúde em razão de planos de saúde é altíssimo. Está, né, acima de 80%. Então, os tratamentos oferecidos pelos planos de saúde nos hospitais particulares chegou a um índice significativamente satisfatório. Então, eu creio sim que poderá mudar, né, esse sistema, e os idosos e outros poderão ser protegidos muito mais do que são hoje, tendo em vista que, conforme a idade vem chegando, os valores dos planos vão aumentando, né? E às vezes, quanto mais a pessoa precisa do plano, ele não pode pagar, porque o seu ganho não atinge, né, o valor que o plano oferece. Então, eu acho que vai haver mudanças sim para melhor. O professor até comentou do SUS, né? A gente pode ter críticas, né? Estar um pouco longe do ideal, mas a gente tem que agradecer ainda a existência, né, do SUS. Teve até um colega meu que teve esses dias com a esposa nos Estados Unidos, lá como essencialmente a saúde é privada. E foi fazer só uma ecografia, que teve um pequeno susto e tal, mas gastou 15 mil reais. Então veja, para você custear um tratamento assim contínuo no sistema privado, realmente é muito caro. Né? Por mais que a qualidade o justifique, mas a existência do SUS realmente é necessária no nosso país. É um né? privilégio. É um privilégio que a gente tem enquanto brasileiros. E falando no SUS, o professor acha que é possível a gente atingir um colapso no sistema de saúde aí nos próximos dias, frente a essa curva, né, que todo mundo fala da epidemia? Olha, analisando o Paraná, não é, que está numa posição até hoje tranquila, e comparado com o estado de São Paulo, que é o maior estado em população, né, do país, eu acho que não. Por quê? Porque no estado de São Paulo houve a construção dos hospitais de campanha e está sobrando vaga. Essa é a grande verdade. Nas estatísticas, Elton, não aparece as vagas dos hospitais particulares. Toda a divulgação que é feita nas estatísticas é feita sobre as vagas dos hospitais públicos. Então, a gente vê que está próximo do 100%, né, o preenchimento das vagas em algumas regiões do país. Mas tem os hospitais particulares, está sobrando UTI, está sobrando vaga. E aliado a isso, tem os hospitais de campanha, que está sobrando vaga também. Então, eu não sei, só se com o começo do inverno agora e o agravamento da gripe, né, porque é o momento da gripe no nosso país, é o inverno, né, haja um desvirtuamento na curva que a gente não possa controlar, mas creio que não. E é um grande papel hoje do cidadão, né, de se prevenir, usar a máscara, o álcool gel, isso aí para evitar, né, esse colapso. Eu acho que não é só um papel do Estado, né, mas de todos também nós, do cidadão. Com certeza. Professor Luiz Irajá, agradeço a sua presença. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa, mas com certeza foi de grande valia a sua participação, levando as informações dos direitos dos idosos nessa época tão difícil que é a época da pandemia. Ficamos por aqui e até a próxima oportunidade.